A lavagem da roupa é uma daquelas tarefas inevitáveis da nossa rotina, não é? Lençóis, toalhas, peças que usamos todos os dias e que cada um terá os seus próprios truques e cuidados para lavar. Neste vídeo quero partilhar convosco a minha rotina completa, desde os métodos que uso para eliminar nódoas, os meus produtos favoritos e até as formas simples de evitar vinhos e poupar tempo no ferro. Se gostam de ter a roupa limpa e prática, sem grandes complicações, então fiquem desse lado, porque as dicas que vou partilhar talvez ajudem a simplificar a vossa rotina. Então, embora não tenha assim uma rotina muito certinha em relação à lavagem da roupa do dia a dia, em relação às toalhas, eu gosto de ter um dia certinho para as lavar. Normalmente gosto de lavar à quinta-feira e evito mesmo ter esta tarefa para fazer ao fim de semana. Gosto de ir distribuindo assim as lavagens durante a semana, precisamente para depois não ter muita roupa para tratar que vai ficando ali acumulada, não é? Deixo-vos aqui algumas dicas para que consigam deixar as toalhas branquinhas, fofas. Então, o que é que eu faço? Primeiro que tudo, uso percarbonato de sódio no tambor, costumo colocar cerca de 2 colheres de sopa. Outra coisa que eu evito mesmo, já não uso há muito tempo, é amaciador. Eu troco o amaciador por vinagre, porque ele amacia bastante bem as toalhas e não se preocupem que não fica a cheirar a vinagre, eu uso vinagre de limpeza. Faço sempre a lavagem a 60 graus, podem fazer a partir de 40, mas tem mesmo que ser no mínimo 40, porque só a partir dessa temperatura é que o percarbonato de sódio fica ativo, ok? Depois da lavagem, eu gosto sempre de sacudir muito bem as toalhas, porque o que isso faz é soltar as fibras. E se nós estendermos as toalhas tal e qual como elas saem da máquina, principalmente se usarmos uma centrifugação mais elevada, elas acabam por ficar, as fibras acabam por ficar muito juntinhas e é isso que depois faz com que, é uma das razões, não é? Que faz com que depois as toalhas não fiquem tão fofas, não é? Outra questão é nunca estender as toalhas ao sol, porque o sol acaba por danificar essas fibras. E no meu caso, eu tenho máquina de secar, mas o que eu faço é inicialmente eu coloco sempre a secar ao ar. E quando elas já estão assim praticamente secas, gosto de as colocar um bocadinho na máquina de secar, porque o calor da máquina faz com que elas depois fiquem com aquela fofura extra. Mas para quem não tem, obviamente, não poderão fazer isto, mas pelo menos evitem mesmo de todo, desde que compram as toalhas, evitem mesmo fazer secagem diretamente ao sol. Em relação aos detergentes que eu uso, eu não sou assim muito esquisita, e tento, quando eu gosto muito de um detergente é difícil depois mudar, portanto eu mantenho-me fiel ao longo do tempo. Tenho comprado um aloe vera do Auchan, não vos consigo dizer o preço, mas sei que não é bastante em conta, nada por aí além. E também gosto muito da EcoX, do detergente de roupa da EcoX, o aloe vera em específico também. Eu já cheirei outros perfumes, mas eu volto sempre ao aloe vera porque acho que é um cheirinho muito agradável, sem ser intenso, sabem? Eu gosto de sentir a roupa lavada, com um cheirinho a lavado, mas sem parecer que andei a despejar perfume na roupa. Por isso é que eu não gosto nada de usar perfumadores e nunca comprei sequer. Em relação ao amaciador, já vos tinha dito que deixei de usar há bastante tempo. Eu uso vinagre de limpeza como amaciador, nem sempre uso na roupa do dia-a-dia, nem costumo usar nada. Gosto mais de usar precisamente nas toalhas para ficarem fofinhas. Depois, outra lavagem que faço, não na quinta-feira, mas na sexta, são os lençóis. Eu gosto muito de entrar no fim de semana já com a cama feita de lavado, tudo limpinho. Eu não sei como é que é com vocês, mas eu digo-vos, começar o fim de semana com a cama feita de lavado parece que até consigo descansar melhor, não é? Eu não sei, tenho esta sensação. E também é a questão de não ter essa tarefa para fazer durante o fim de semana. Em relação aos lençóis, eu gosto sempre de lavar os lençóis a 60 graus e, mais uma vez, não uso amaciador, apenas uso um dos detergentes que vos mencionei e nada mais do que isso. Então, em relação à roupa do dia-a-dia, eu não tenho um dia certo para lavar, eu tenho apenas uma tulha cá em casa e então, quando ela está cheia, esse é o meu lembrete para ir lavar a roupa. Porque reparem, os dias não são todos iguais, por vezes há mais roupa para lavar, outras vezes há menos, até gostaríamos que houvesse sempre menos, não é? Por isso, não consigo ter um dia certo para lavar.
O facto de ter apenas uma tulha ajuda muito a poupar tempo, porque eu não tenho que andar a recolher roupa aqui e acolá. Os restantes membros da família também se habituaram a deixar a roupa ali quando vão tomar banho, portanto não fica espalhada em cada canto da casa. E obviamente isso facilita muito no momento de ir recolher tudo para, ou melhor, já está tudo num único sítio, é só descer com o cesto e fazer então a separação da roupa. Eu faço sempre separação entre escura e clara, não faço de cores, porque normalmente a questão da cor eu insiro na roupa escura, a não ser que a cor seja uma cor clarinha, então eu faço essa separação assim, roupa escura e roupa clara. Em relação a remover as nódoas, como é que eu faço? Dependendo da nódoa que é. Então, normalmente se é roupa branca e se tem aquelas manchas amarelas típicas de desodorizante, eu gosto sempre de usar a técnica de corar ao sol. Obviamente que preciso de um dia com sol para o fazer, não é? Portanto, em situações em que temos um dia nublado, então utilizo outra técnica, mas tenho sempre preferência por esta técnica de corar ao sol com sabão azul e branco. O que é que eu faço? Simplesmente molho a peça, esfrego bem com o sabão e depois, obviamente, coloco ao sol, mantendo sempre a peça úmida. Portanto, isto é mesmo importante, porque se a peça secar com o sabão, ela vai acabar por ficar manchada e então perde-se aqui o propósito de tirar a mancha, não é? Depois disso, deixa assim umas horas ao sol, depois é colocar na máquina e lavar como habitualmente. Em relação à roupa que esteja encardida, ou lá está, em dias nublados, não é? Eu gosto de usar percarbonato de sódio. Então o que eu faço é colocar a roupa de molho com um bocadinho de detergente da roupa, pouquinho, 2 a 3 colheres de sopa de percarbonato de sódio, e depois coloco sempre água a ferver. Em relação a nódoas de gordura, o que eu faço é simplesmente usar detergente da louça e funciona super bem. Basta colocar um bocadinho nas nódoas que consigo ver, esfrego muito bem essa zona da nódoa e depois coloco na máquina e faço uma lavagem normal. Depois, aqui a questão de, se a roupa estiver muito suja, eu gosto de utilizar a função de pré-lavagem e tentar usar sempre uma temperatura um bocadinho mais elevada, que não seja água fria, não é? Pelo menos uns 40 graus. Se não estiver muito suja, uso até água fria ou então temperaturas no máximo até aos 30 graus, que serve perfeitamente. Depois da roupa seca, é a altura de dobrar. Eu já não passo o ferro há muito tempo e o que é que eu faço por aqui? Eu deixo-vos aqui alguns truques simples que ajudam muito a reduzir os vincos na roupa. Então, o que é que eu costumo fazer? Bem, primeiro que tudo é importante percebermos que para conseguirmos deixar de passar a ferro é importante conseguirmos ser menos exigentes. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque a roupa vai ficar com alguns vincos, obviamente, se nós não usamos o ferro, ele vai ficar com esses vincos. Aqui a questão é, conseguem viver bem com esses vincos? Porque eu comecei a pensar, eu passo o ferro, perco tempo, e depois vou-me sentar à mesa e a seguir fico logo com a roupa toda enrugada. Então qual é o propósito de estar ali a perder tanto tempo para fazer isso? Eu continuo apresentável, a roupa continua apresentável, sim, portanto eu também não vou com uma peça de roupa completamente, se isso acontecer então pego no ferro, não é? Mas no geral eu comecei a não ser tão exigente com a aparência da roupa. Está apresentável, está ok, então não perco esse tempo a passar a ferro. Depois, o que eu fiz foi passar a tentar não encher a máquina tanto, ou seja, o facto de também não enchermos tanto a máquina faz com que a lavagem seja mais eficiente, não é? Então, obviamente depois a outra questão é que a roupa não fica tão enrugada porque não está ali tão apertada. Outra questão é, também comecei em certas lavagens, principalmente roupa mais clara, evitar mesmo ter a velocidade de centrifugação muito elevada, baixar um bocadinho, principalmente se for no verão em que a roupa seca muito rápido lá fora, então reduzir bastante essa centrifugação que permite que depois a roupa não fique tão vincada. Outra questão, estender a roupa assim que a máquina termina. Às vezes é difícil isto, não é? Porque estamos ocupados e a máquina acaba e não conseguimos logo lá ir. Mas a verdade é que deixar a roupa na máquina depois dela terminar, ela vai ficar ali muito tempo naquela posição e obviamente que os vincos vão ficar mais marcados. Outra coisa é,
sacudir muito bem a roupa. Isto foi uma coisa que eu passei muito ao meu marido, estava-lhe sempre a dizer, quando estendes a roupa, sacode bem, porque ela tem que ficar o mais esticada possível, porque se ela não ficar o mais esticada possível, ela vai secar naquela, mais uma vez, naquela posição, não é? Com aqueles vincos marcados. E depois de seca, esses vincos ainda vão ficar piores. Portanto, sacudir bem a roupa é uma dica importantíssima. Outra questão é tentar, eu sei que nem sempre é possível, principalmente em zonas ou em dias muito ventosos, que é difícil não usar molas, mas eu sempre que consigo, ou que está um dia em que não está tanto vento, eu evito mesmo usar molas. Se tiver que usar, então eu opto por colocar em pontos estratégicos da roupa que não se vê, por exemplo, debaixo dos braços, que é o sítio mais habitual que eu utilizo. Em calças eu uso, viro-as do avesso e coloco na zona dos bolsos. Outra coisa que não usava muito e que passei a usar e ajuda muito quando são camisas, ou então é roupa que fica enrugada com mais facilidade. Uso cabides, lá está, sacudo muito bem a roupa, coloco num cabide e a roupa já vai secando assim e acaba por ser muito mais fácil e noto que ajuda muito a reduzir os vincos. Se eu noto que a peça está com demasiados vincos e de facto precisa ali de uma passagem com o ferro, eu tento mesmo evitar ao máximo, porque lá está, o ferro é um eletrodoméstico que gasta bastante quando ele está a aquecer e estar a ligá-lo por uma peça ou duas não justifica. Então eu tento usar o spray que faço em casa, um spray anti-vincos, não é? Portanto eu simplesmente uso vodka, e poderão dizer que é um desperdício, mas eu opto por usar vodka em vez de álcool porque evito estar a respirar os vapores. Então simplesmente coloco um bocado de vodka num borrifador, adiciono umas gotinhas de óleo essencial, vou variando entre violeta, jasmim ou alfazema, que são os 3 aromas que eu mais gosto, e pronto, e simplesmente borrifo a peça e vou passando as mãos, vou alisando, e o que acontece é que quando o vodka seca, porque seca mesmo muito, muito rápido, e à medida que vai secando e conforme eu vou alisando a peça, ela fica sem os vincos, ou pelo menos ficam muito mais disfarçados. E pronto, era isto que queria partilhar convosco. Espero que as dicas vos ajudem a simplificar a vossa rotina com a roupa. Se tiverem outras para partilhar, outros truques, porque cada pessoa faz à sua maneira e é sempre importante irmos partilhando experiências e vamos conversando ali um bocadinho na caixa dos comentários. Da minha parte é tudo, obrigada por terem assistido, fiquem bem e até ao próximo vídeo.